Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. E com a mesma roupa do vídeo anterior. Tudo bem, né, gente? Tô gravando mais um vídeo aqui no mesmo dia. Mas hoje eu tô aqui pra ajudar você, que é mamãe. E vou contar um pouquinho da minha experiência com a adaptação escolar do Bernardo, que não foi fácil, já vou adiantando. Então, se você tá passando por essa situação aí, talvez você tenha passado ou ainda vai passar, presta muita atenção aqui, porque o intuito desse vídeo é ajudar outras mamães que também vão entrar na adaptação escolar ou estejam passando por ela. E vamos lá. Eu coloquei o Bernardo na escolinha em agosto de 2022, no segundo semestre, porque eu estava percebendo que ele estava muito sozinho. Na minha família não tem crianças, só adultos. Ele era muita criança, então eu estava percebendo que ele estava ficando um pouquinho sozinho e que eu queria que ele tivesse contato com outras crianças, até mesmo para brincar, divertir, compartilhar e tudo. Aí eu conversei com meu marido, a gente tomou uma decisão de colocar ele na escolinha e, sinceramente, para mim foi uma ótima decisão. Beleza. Fui com ele para a escolinha no primeiro dia. Ele todo animado, a gente comprou os materiais e ele gostou. E todo animado para ir lá na escolinha, né? E chegou lá, claro, gente, tem crianças que não choram, mas ele não foi uma delas. Ele chorou, ele agarrou em mim, ele não queria me soltar. E fiquei lá com ele um tempinho e deixei ele lá no primeiro dia. Aí minha mãe foi comigo e aí a professora dele pediu o contato. Eu dei o meu e minha mãe preferiu dar o dela, porque eu estaria voltando para o meu trabalho. Caso precisasse de algo, a minha mãe iria lá. E assim fez. Ele não parava de chorar, a professora ligou, a escolinha começou 1h, eu fiquei com ele lá até 1h30. 2h a professora ligou e pediu para que buscasse ele. E aí minha mãe foi. No segundo dia, a mesma coisa. Ele foi chorando já, que não queria ir para a escolinha e tal. Mas a gente, com toda a paciência, porque a gente sabia que ele estava passando por uma experiência nova. E como todo mundo, principalmente uma criança, toda experiência nova que a gente vai passar, a gente tem o receio, a gente tem o medo, a gente não sabe como vai ser, é algo novo. Mas aí levei ele para a escolinha e chegou lá, ele ficou chorando. Fiquei com ele lá de novo um tempo e coloquei ele, e aí saí, fiquei um pouquinho do lado de fora, ele continuou chorando, mas fui pro meu trabalho e falei: qualquer coisa vocês liguem pra mim, que eu vou tentar vir aqui acalmar ele e volto pro meu trabalho. Aí beleza, elas não me ligaram, nem ligaram pra minha mãe. Elas falaram que por volta de 2h30 ele acalmou e ficou o resto do dia numa boa. Gente, a primeira semana foi muito difícil. Ele agarrava em mim, ele pedia para ir embora, ele não queria ficar. E ele pedia: mamãe, eu quero ir embora, não quero ficar aqui. E a gente, como mãe, fica com o coração assim, bem apertadinho, com vontade de levar eles. Mas eu sabia que ali seria um lugar muito bom para o desenvolvimento dele. As professoras são incríveis, sabe? Elas têm um maior carinho com as crianças, são poucas crianças, então assim, elas cuidam super bem deles, eu não tenho que reclamar delas. Tanto é que hoje o Bernardo é apaixonado com elas. Aí, na primeira semana, no último dia de aula, que ano passado estava tendo aula só de segunda a quinta, na quinta-feira, meu marido falou: eu vou levar. Achou que eu estava fazendo drama de mãe. Aí a gente deixou ele lá e ele fez o mesmo show, né? Meu marido entrou no carro e falou assim: se ele continuar assim, não vai ter como.
Meu coração também tá apertado. Agora eu entendo você, agora eu vejo o que você fala. E cara, foi assim, um mês, só que foi indo gradativamente, porque eu conversei com uma psicóloga, conversei com a professora dele, e aí eu perguntei, ele tá chorando o tempo todo ou ele tá chorando só na chegada? Na primeira semana ele chorava na chegada e a hora que ele via que era hora de ir embora. Depois do lanchinho ele já começava a chorar. Mas elas foram contornando a situação e tudo. Na segunda semana ele chorava na chegada e até na metade da segunda semana mais ou menos ele ainda chorava na hora de ir embora. Aí a partir da metade da segunda semana ele já começou a chorar só na chegada, mas não era um chorinho, era o choro agarrando e pedindo para ir embora e não queria me soltar, e a professora tentava pegar ele, tentava entreter ele e nada. E aí eu falei, eu vou tentar mais um pouco, mas se continuar assim eu não vou conseguir deixar ele aqui e tudo. E aí foi quando eu conversei com a psicóloga. E aí eu falei com ela, olha, ele tá chorando, mas ele faz todas as atividades, ele brinca, no intervalo nesse intervalo de tempo de um choro e outro, ele brinca, ele conversa. Ele já chegou lá em casa conversando, me contando histórias, mas a gente perguntava ele da escolinha, ele nem resposta dava, ele não falava nada. Bernardo, como que foi a escolinha? Bernardo, você gostou da escolinha? Bernardo, qual que é o nome da professora? E se na mesma hora você falasse com ele assim, Bernardo, qual que é o nome da sua avó? Ele já te respondia de cara. Aí, tipo assim, eu fiquei meio assim, né? Talvez eu esteja traumatizando meu filho, forçando ele aí, não seja a hora certa. Mas aí conversei e ela falou assim, não, tenta pelo menos um mês. Se caso, depois de um mês, ele continuar, aí eu te aconselho a tirar. E assim eu fiz. Na terceira semana, ele chorava somente na chegada na escola. Mas ele já começou a chorar, aquele choro, tipo assim, aí as professoras já não deixavam eu ficar com ele. Elas já pegavam ele na entrada comigo. E aí, eu chegava com ele 1h, eu voltava do almoço 1h30. Então, essa meia hora que eu tinha, eu ficava no portão, esperando para ver se ele iria parar de chorar. E o que acontecia? Ele chegava chorando, não queria me soltar, não queria desgarrar de mim, mas ele descia. E quando ele chegava lá na escolinha, na salinha dele, ele já, com 5 minutos, no máximo 10, ele já parava de chorar, ele já ia brincar com os coleguinhas, ele já ia fazer as atividades dele e tudo bem. Na quarta semana, ele já estava chorando ainda, mas já não estava agarrando em mim. Ele já ia numa boa com a professora, ficava me chamando, querendo voltar comigo, mas entrava numa boa. Cara, na quinta semana, parecia mágica, juro, mágica, assim, ó. O menino chegou na segunda-feira na escola, ele despediu de mim, a professora que leva as mochilinhas deles. Ele despediu de mim, pediu para me entregar a mochila à professora, já cumprimentou ela, foi descendo, pronto, como se nada tivesse acontecendo. Cara, foi assim, eu fiquei chocada. E aí ele entrou na escolinha, ficou lá numa boa. E hoje ele é apaixonado com a escolinha. Ele chega, ele me conta que eles fez pintura, que eles coloriam com giz, cada dia eles fazem uma coisa. Ele sabe dessas musiquinhas, tipo Cai Cai Balão, essas musiquinhas. Olha, do tempo que ele tá na escola, que não tem nenhum ano que ele tá lá, ele sabe umas 20 ou 30 musiquinhas, cada hora ele canta uma. Então, tipo assim, aí você pergunta, onde você aprendeu, Bernardo? A tia da escolinha que me ensinou. Aí, beleza. O Bernardo falava, mas ele não completava frases. Ele completava algumas frases, mas não tantas. Ele desenvolveu 100% da fala dele. Hoje ele conta a história
se fosse um adulto. Tem muita gente que passa aqui perto de casa, ou perto da casa da minha mãe, escuta ele conversando com a gente, depois fala: era seu menino que estava conversando? Ou tinha uma criança maior? Não, era ele. Tipo, ele conta altos casos pra gente, conta história, enfim. Então, se eu não tivesse insistido com ele para ele ficar na escolinha, se eu não tivesse meio que forçado, sem forçar, porque em momento algum eu forcei ele, se ele tivesse continuado chorando, ou se o tempo que ele tivesse na escolinha ele ficasse o tempo todo chorando, eu não deixaria ele nem isso. Mas eu estava vendo que ele era uma adaptação pela qual ele estava passando e que isso ia passar. Então eu via que o tempo que ele ficava lá, ele não chorava, ele chorava para separar de mim. Então ele não queria, não é que ele não queria ir na escola, ele não queria separar de mim, até porque quem ficava com ele era minha mãe. Que criança vai querer trocar a avó por um lugar desconhecido? Por uma nova experiência onde ele não conhece ninguém? Ele não tinha contato com tanta criança, não tinha cheio de criança. Entende? Então, se você está passando por isso, se coloque no lugar do seu filho e pensa, talvez ele esteja chorando porque é uma experiência nova, mas ele vai adaptar. Tudo na nossa vida é questão de adaptação. Tudo bem que a gente não deve adaptar uma coisa que vai nos prejudicar, mas escolinha eu falo, foi uma bênção para o Bernardo. Hoje ele sabe a letra do nome dele, do meu padrasto, da minha mãe, minha, do pai dele. Entende? Lá na escolinha eles se ensinam, eles fazem pontilhado de iniciais, eles fazem pontilhado de linhas, de diversas formas, entende? Ele já sabe os números, ele sabe contar de 1 a 10, e ele vai fazer 3 anos ainda, gente. Então, tipo assim, é uma evolução muito grande, e não sendo precoce, porque lá elas ensinam sem forçar. Elas ensinam eles a contar, por exemplo, com música. Elas cantam músicas que induzem eles a aprenderem a contar. Elas não sentam eles numa cadeira e falam: esse é 1, 2, 3. Não. É uma musiquinha que ensina eles a contar, por exemplo. Entendem? E tipo assim, elas estão trabalhando com eles a iniciar o nome deles. Mas ele chegou aqui em casa e ele teve a curiosidade de aprender a iniciar o nome de todo mundo. Isso estimula eles a trabalharem a cabecinha, a coordenação motora, com pintura, com colorido. Estimulam eles a ter mais empatia com outras crianças, aprender a dividir, igual ele é sozinho, aprender a dividir, aprender a ter limite. Porque na escolinha, não. Às vezes em casa a gente acaba cedendo, né? E na escolinha, não. Não. O que pode, pode. O que não pode, não pode. E acaba que eles trazem isso para casa também. A educação não vem da escola. Educação, a criança, ela recebe ela em casa. Somos nós, pais e rede de apoio, que somos os responsáveis por educar os nossos filhos. Ensinar princípios, ensinar regras, ensinar deveres, ensinar coisas que eles podem e não podem. Mas na escolinha, eles aprendem a ter limites, aprendem a dividir, aprendem diversas outras coisas. Estimulam a inteligência. O Bernardo, por exemplo, não comia quase fruta. Ele comia maçã, pera e goiaba. Hoje o Bernardo come banana, o Bernardo come melão, que ele não comia. Elas fazem salada de fruta toda terça-feira, por exemplo. Eu mando fruta para ele todos os dias. Inclusive, ele prefere a fruta ao lanche. E antes não era assim. Antes ele queria comer besteira.
E hoje ele já quer comer fruta porque ele vê outras crianças comendo. Ele viu e aprendeu, ele mudou o paladar dele, entre aspas. Até porque também aqui em casa a gente mudou o nosso paladar. A gente está fazendo uma reeducação alimentar, eu e meu marido, e ele acaba levando isso para ele também. Mas ele aprendeu a comer as frutinhas. E na terça-feira, igual eu estava falando com vocês, elas pedem para a gente mandar frutas e fazem uma salada de fruta para eles. Então ele come fruta que ele não come no dia a dia, nessa salada de fruta, às vezes sem nem ver, porque ele está lá no meio das outras crianças e brincando, conversando, come. E às vezes nem percebe, entendem? Um conselho que eu vou dar aqui para vocês, mamães e papais, não forcem seu filho caso vocês vejam que está prejudicando, mas seja firme e mostre para ele que ali é um lugar divertido, que ele vai ter amigos, que ele vai brincar, que ele vai pintar, que ele vai aprender, que ele vai ter dancinhas, vai ter datas comemorativas. Mostre para ele que aquilo ali não é algo ruim, entende? Mostre que é algo bom e que vai evoluir. E um conselho para você, mamãe, papai, que tá com o coraçãozinho apertado e que também é uma fase nova pra gente, é uma adaptação pra gente, não só pra eles. E a gente tem que ser os adultos da relação e ser forte, né? Então, passe leveza para eles, mostre que você tá tranquilo, fale com ele. Filho, a mamãe sabe que é difícil a gente se separar, mas agora você vai ficar com seus coleguinhas, você vai brincar, vai divertir, vai aprender e a mamãe volta à tarde para buscar você. E eles entendem, chega uma hora que eles vão entender. Então, fique com seu coraçãozinho apertado, porque eu te garanto que como foi aqui, aí também vai ser muito bom. O desenvolvimento do seu filho vai, assim, triplicar e você vai ver isso. É notável, assim. E é questão de, eu falo que o Bernardo, mesmo nos dias que ele ainda estava chorando no primeiro mês, eu já via muita diferença no comportamento dele, nas atitudes, na empatia, na divisão. Então, assim, dá uma forçadinha e estimule seu filho. Não tire ele na primeira, na segunda semana, porque ele está chorando, porque é assim mesmo. Mas tudo passa. E quando passar, você vai colher as maravilhas que é. Você vai ver. Deus faz tudo certinho. E na hora certa que seu filho estiver preparado, ele vai fazer tudo. Ele simplesmente vai despedir de você, entrar para a escola e virar as costas, tipo, tchau mamãe. E você vai falar, meu filho. Aí vai ser você que vai chorar, porque no dia que ele fez isso, eu chorei. Eu falei, gente, eu já não me quer mais. Entendeu? E é assim, a vida é assim. Então eu espero muito que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, mostrando que mesmo que seja difícil, é necessário. E que vocês tenham, assim, que vocês consigam passar por essa fase com bastante leveza, com bastante alto astral. Não deixe seus filhos perceberem que vocês estão bem, estão inseguros. Não passem inseguranças para eles. E é isso, gente. Espero muito de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!